Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia, começando hoje o livro 4, o livro do quarto bimestre. Então, você vai pegar aí o seu livro 4 e você vai abrir na primeira página, que vai ter essa imagem de abertura, certo? Pega aí seu livrinho, todo mundo já abriu seu livro? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre o que nesse livro 4? Inicialmente, nós vamos começar falando sobre representação e localização de paisagens. E a gente vai começar da página 152, é onde tem essa imagem de abertura aí. Vamos passar. Representação e localização de paisagens. Conversa vai. Observe a imagem. Você consegue identificar o que a criança está fazendo? O que ela está observando? Qual é a finalidade da imagem que está ao fundo? Vamos ver lá. Aqui nós temos duas crianças, elas estão com lupas e elas estão observando o quê? Isso mesmo, um mapa. Elas estão observando aí alguns países da América do Sul, entre eles o Brasil, não é? Conversa vai. Aliás, conversa vem. Documentos cartográficos como os mapas fazem parte da nossa história há muito tempo e são muito utilizados nas aulas de geografia. Registre a seguir o motivo que você acha que levou à invenção dos mapas. Vamos pensar um pouco? Os mapas são muito importantes, nós sabemos disso. Por que será que o homem resolveu criar o mapa? Vamos pensar para que é que ele serve. Então, coloque aí. Para ajudar na localização e orientação do espaço geográfico, bem como nas grandes construções. Até para isso precisamos muito do mapa, não é? Entre outras coisas. Então, para que foi criado o mapa? A invenção do mapa serve para quê? Para ajudar as pessoas na localização e na orientação do espaço geográfico. Ajuda você a saber onde você está, para onde você vai, como é que você chega lá. E até para fazer construções é preciso mapas para auxiliar. A importância dos mapas. Ao longo de seus estudos ou no seu dia a dia, você deve ter utilizado diversos tipos de documentos cartográficos que representavam grandes áreas ou todo o planeta e apenas também pequenas áreas, como por exemplo as quadras próximas à sua casa. Há diversos tipos de mapas que são úteis no cotidiano. Além de apresentar informações sobre os lugares, auxiliando nos deslocamentos de pessoas e cargas, os mapas são utilizados em projetos de construções de grandes obras, como acabamos de falar. Por exemplo, para fazer estradas, hidroelétricas, plantações, pontes, entre outros. O mapa ajuda muito no desenvolvimento desses trabalhos. Para compreender melhor o seu significado, vamos conhecer como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, define mapa. Leia o texto a seguir para saber mais. Mapa é a representação do plano, normalmente em uma escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada de uma superfície planetária, delimitada por elementos físicos, político-administrativos, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. Em palavras mais simples, o mapa é a representação de parte da superfície terrestre ou dela toda em um plano. Ela é colocada ali em um papel, certo? Página 154. Tecnologias que auxiliam no mapeamento. Hoje, para se criar os mapas, as pessoas, os cartógrafos que fazem esse trabalho estão cercados de tecnologia, então tudo fica mais simples. Antigamente não se tinha toda essa tecnologia, então era bem mais complexo criar um mapa. Para que um mapa seja confeccionado, existem diferentes tecnologias que podem ser usadas, como as fotografias aéreas e as imagens de satélites.
As fotografias aéreas são obtidas por meio de uma máquina fotográfica acoplada a um avião e já as imagens de satélites são feitas por meio de dados de satélites que ficam orbitando o nosso planeta, ou seja, girando em torno de nosso planeta e enviando para cá essas imagens. Além dessas duas ferramentas, podemos obter imagens por meio dos chamados veículos aéreos não tripulados, VANT, e alguns drones específicos para mapeamento. Nesse tipo de aeronave não há piloto e todo o controle é feito por pessoas que ficam em terra. Exemplo, esse que está aí na foto. É um veículo não tripulado, não tem pessoas nele, mas ele fica fotografando partes da terra e mandando para que os cartógrafos possam elaborar com precisão os mapas. Imagens e fotografias que se transformam em mapa. Como as imagens e as fotografias são transformadas em mapa? Como apresentamos anteriormente, isso é possível porque os mapas são representações da realidade. Para entender como funciona, pense nas formas de representação que podemos ter. A gente pode representar qualquer lugar que a gente já tenha visto ou imaginado de 3 maneiras. A primeira é a forma direta. Como é a forma direta? É quando a gente observa algo que está à nossa frente e a gente copia. Observamos, olhamos e a gente faz do jeito que a gente está vendo. É a forma direta. De forma indireta é quando a gente observa uma fotografia ou uma imagem e reproduz do jeito que a gente está vendo na fotografia ou na imagem. Forma indireta. Ou também usando a imaginação e a memória. É quando pensamos em um lugar ou imaginamos como ele é e a gente reproduz. Página 155. Mão na massa. Recorte a imagem da página 29 do material de apoio e, seguindo as orientações do seu professor, reproduza-o no quadro a seguir. Em seguida, registre o tipo de representação, se ela foi direta, indireta ou memória e imaginação. E também se ela está na visão vertical, horizontal ou oblíqua que você utilizou. O que é uma visão vertical, horizontal ou oblíqua? A visão vertical é quando a gente observa alguma coisa vista de cima para baixo. Você está lá em cima e você está observando esse objeto, esse lugar. A visão horizontal é quando você está de frente para ele, observando tudo. E a visão oblíqua é quando você observa de cima, mas também de lado, ao mesmo tempo. Então, nós vamos lá no material de apoio, na página 29, ver o que é que vocês vão representar nesse espaço aqui. E as formas direta, indireta ou imaginação e memória são essas. Se a gente vai pegar uma fotografia e reproduzir, qual das 3 formas a gente vai usar? A indireta, tá aqui, olha, quando a gente pega uma fotografia ou imagem e reproduz. Então, vamos ver qual é a imagem lá da página 29 do material de apoio, essa daqui. A gente está observando essa imagem de cima, olhando de frente para ela ou olhando de cima e de lado ao mesmo tempo. Nós estamos observando completamente de cima para baixo. Então, isso é a visão vertical, certo? Então, você vai colocar aqui que você vai representar o seu desenho de forma indireta. Você vai colocar aqui, ó, dentro desse quadro. Qual é a forma que você vai utilizar? Você vai colocar assim, de forma indireta. Por quê? Porque você vai observar a fotografia e vai desenhar aqui dentro do jeito que está lá. Então, aqui você vai colocar de forma indireta. E vertical. Por quê? Porque lá na fotografia você está olhando de cima para baixo, certo? Então, você vai observar bastante essa imagem da página 29 do material de apoio e tentar reproduzir do jeito que está aí. Você faz lá no seu livro, certo? No Mão na Massa. Aqui da página 155, ok? Vamos passar adiante. Página 156. Como tudo cabe em um mapa? Na atividade da página anterior, você fez a reprodução de uma imagem da página do seu livro. Mas os objetos, os prédios, os carros e tantos outros elementos são daquele tamanho? Você deve ter em mente que o mapa é uma representação plana que pode ser de qualquer lugar do nosso planeta.
Contudo, como seria possível representar, por exemplo, todo o planeta em uma pequena folha de papel? Sabemos que as coisas não cabem do tamanho real que elas são na folha de papel. Então, para entender como funciona, vamos usar um exemplo bem simples. Quando alguém pede a você para desenhar sua casa em uma folha de papel, você consegue desenhá-la do seu tamanho real? Isso não é possível, pois a folha é muito menor que a sua casa. Então, o que você faz para que ela caiba naquela folha? Você reduz o tamanho dela e dos outros elementos que você vai desenhar, como árvores, pessoas, animais, você diminui o tamanho. Essa forma se assemelha à forma como o mapa é feito. Entretanto, na criação de um mapa, utiliza-se técnicas especiais que tornam esse trabalho um pouco mais preciso, um pouco mais técnico. Mas como é que tudo cabe em um mapa? Reduzindo o tamanho das coisas, o tamanho real. Página 157. Para que os cartógrafos, que são as pessoas que elaboram os mapas, possam representar em uma folha de papel áreas muito grandes como o nosso planeta e os continentes, eles precisam reduzir, que quer dizer diminuir as suas dimensões verdadeiras, o seu tamanho real, diversas vezes. Por isso é fundamental o uso da escala. O que é uma escala? A escala é o elemento do mapa que indica quantas vezes a realidade foi reduzida. Ao longo de seus estudos, as escalas aparecem da seguinte forma. Ela pode vir dessa maneira, que a gente chama escala gráfica, ou ela pode vir dessa maneira, que a gente chama de escala numérica. O que é que representa essa escala? Aqui representa que aqui é 1 centímetro, aqui é outro centímetro. Então, representa aqui que cada centímetro no mapa, que foi desenhado lá no mapa, equivale ou representa 780 quilômetros no tamanho real. É como se fosse pego 780 quilômetros e desenhado em apenas 1 centímetro. Mais 780 quilômetros se desenha em outro centímetro. E aí as coisas vão diminuindo bastante de tamanho e cabe no mapa. Essa aqui diz a mesma coisa. A escala nos diz que 1 centímetro no mapa corresponde a 780 quilômetros na realidade. Por isso que o Brasil inteiro cabe em uma folha de papel. Com a lupa na mão. Observe a imagem de satélite e o mapa ao lado. A gente não vai escrever nada aqui, só observar. À esquerda, temos uma imagem de satélite, que é essa daqui. À direita, nós temos um mapa. Ambas mostram a mesma área, mas note que, diferente da imagem que você copiou em seu livro, na atividade da página 155, não conseguimos ver nenhum detalhe, como casas, carros e prédios. Que outras semelhanças ou diferenças você e seus colegas notam entre esses dois mapas? Nessas duas imagens, né? Na verdade, um é um mapa e uma é uma foto de satélite. Quais são as semelhanças e diferenças? Por exemplo, no mapa, a gente pode ver as linhas que dividem os estados aqui, né? A gente pode ver. As regiões estão representadas por cores. Temos 5 regiões no Brasil. Aqui não dá para identificar, tá tudo verde, né? Porque foi uma foto de satélite. Aqui a gente observa que é o oceano. Aqui, representada pela cor azul, também a gente observa que tem o oceano. Mas são duas fotografias completamente diferentes. Ok? 158. Identificando elementos. Os mapas podem apresentar diferentes informações, como a de elementos naturais, que são relevo, clima, rios e vegetação. E de elementos culturais, formações urbanas, estradas e ferrovias, coisas feitas pelo homem. Esses elementos são identificados quando observamos as fotos e as imagens de satélite. Você consegue identificar quais são os elementos naturais e culturais das paisagens urbana e rural? Então, vamos fazer um teste. Com a lupa na mão, você vai lá no seu material de apoio, lá tem 2 imagens, uma na página 31 e outra na página 33. Você vai pegar a primeira imagem da página 31, observar tudo o que tem nela e você vai escrever aqui os elementos naturais que você vê nessa imagem. Se tiver rios, montanhas, vegetação, você coloca aqui. E se tiver elementos culturais feitos pelo homem, estradas, prédios, você coloca aqui. A mesma coisa você vai fazer na imagem 2.
Observe a imagem 2 na página 33 do material de apoio, escreve aqui os elementos naturais que você vê na imagem e os elementos feitos pelo homem, ok? Página 159, mão na massa. Escolha um mapa em um atlas escolar e leve-o impresso para a sala de aula, no dia definido pelo professor. Com base nas informações apresentadas no mapa selecionado, preencha as informações da ficha a seguir. Como Tia sabe que é muito difícil a gente achar assim um atlas com facilidade, Tia vai trazer essa imagem aqui para vocês e a gente vai analisar ela para responder essa atividade aqui, certo? Essa atividade mão na massa da página 159. Então, vamos lá. Vou mostrar um mapa aqui para você. Baseado nesse mapa, a gente vai responder a página 159. Qual é o assunto desse mapa? Participação das principais unidades da federação, segundo destaque na produção agropecuária, Brasil 2016. Então, aqui está mostrando a produção da agropecuária, que mistura agricultura e pecuária, em algumas unidades federativas do Brasil. Ok? Alguns estados que nós temos aqui no Brasil. E aí nós temos algumas perguntas, não é? Na página 159. Primeiro, título do mapa, produção agropecuária. Pode colocar aí, produção agropecuária, número 1. Ok? Coloque aí, produção agropecuária. É a pergunta da número 1. Qual é o título desse mapa que a gente está analisando? Produção agropecuária. A número 2 diz assim: no mapa podemos o que a gente observa nesse mapa? Letra A, coisas pequenas como casas e praças. Não dá para a gente identificar aqui casas e praças. Coisas médias como cidades e municípios? Também não. Coisas grandes como países ou continentes? Sim, aqui está o país todo sendo representado, o Brasil, né? Marca a terceira alternativa. Número 3. Liste alguns elementos naturais e artificiais apresentados no mapa. Então, a gente volta aqui para o mapa. O que a gente vê aqui de elementos naturais e o que a gente pode observar de elementos artificiais, né? Naturais aqui, nós temos representação de alguns animais, né? Leite, ovos, né? Produção de ovos, está falando aqui. E os artificiais? Por exemplo, os limites entre os estados. Isso aqui é artificial. Foi criado pelo homem essa divisão aqui entre os estados brasileiros. Então, coloque aí na número 3. Naturais, animais, leite, ovos. Artificiais ou artificial, os limites, porque só tem isso. Número 4. Caso utilize cores, descreva o que elas representam. O que será que representam essas cores aqui, né? Nesse mapa do Brasil. Tia já falou no início que as cores estão representando as unidades federativas e também as regiões. Tem 5 cores, 5 regiões. 1, 2, aqui é uma só, tá? Tem uma corzinha mais clara e outra mais escura, mas aqui é a região centro-oeste. Então, 1, 2, 3... 4, sudeste, 5, sul. E também está dividido aqui entre os estados. Então, essas cores representam os estados, as unidades federativas e também as regiões. Coloque aí na número 4. Unidades federativas e também regiões. 5. O mapa utiliza símbolos? Sim. Tem aqui essas cabeças de boi, uma cabeça de galinha, um balde, né? Representa símbolo? Sim. Marque aí com X. Sim. Caso utilize símbolos, destaque e descreva o que eles representam. Então, vamos ver aqui. A cabeça de boi representa gado bovino, já que a gente está falando sobre agropecuária, pecuária, criação de animais. Essas cabeças de boi representam o gado bovino. A cabeça de porco representa balde, aliás, representa a carne suína, né? A cabeça de porco representa que lá tem produção de porco, de carne suína. O balde representa leite. Ainda tem o frango, né? Que representa a criação de galinhas. Aqui, ó, que Tia não colocou, mas você pode acrescentar. Certo? O frango, a criação de galinhas, frangos que são abatidos para vender.
Os ovos, né? Representado por isso aqui, ó, os ovos. Então, tem muitos símbolos. Você coloca aí alguns deles. Na sua opinião, qual a principal utilidade do mapa pesquisado? Se esse mapa está mostrando a produção agropecuária nas unidades federativas brasileiras, é para que a gente saiba como é que está esse trabalho nas unidades. Então, serve para mostrar o que está sendo produzido em alguns estados em termos de agropecuária. O que é que eles estão produzindo em termos de agropecuária. Ok? Se você tiver outra opinião, também pode acrescentar. Certo? Então, essa é a nossa atividade da página 159. E aí, nós vamos agora para a nossa ficha de atividades. Vamos trabalhar duas fichas. A ficha 95 e também 96. Aqui nós temos um caça-palavras. Com essas palavras que estão aí dentro do quadro, nós vamos procurar essas palavrinhas dentro do nosso caça-palavras, ok? Então, nós vamos procurar elementos, plano, naturais, artificiais, ilustrativos, certo? Até encontrar. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui algum junto com a tia. Elementos, olha só. Elementos. Vamos ver artificiais, olha aqui, artificiais. Naturais. Que mais? Plano, né? Plano. Plano. Ilustrativos. Ilustrativos. Faltou escala. Vamos encontrar escala. Aqui está. Escala. Foi fácil, né? Aí você vai circulando essas palavrinhas e agora a gente vai preencher as lacunas com cada uma dessas palavras. No mapa é a representação do quê? Do plano. Normalmente em escala pequena. Normalmente em escala pequena. Deixa eu botar aqui em vermelho para ficar melhor de identificar. Normalmente em escala pequena. Dos aspectos geográficos. Naturais. Culturais e artificiais. Naturais, culturais e artificiais. E artificiais de uma área tomada de uma superfície planetária. De uma área tomada de uma superfície planetária. Delimitada por elementos físicos, político-administrativos, destinada aos mais variados usos temáticos, culturais e ilustrativos. E ilustrativos. Pronto, completamos aqui as nossas lacunas da página 95. Ok? Aí vamos para 96. Página 96. Escreva um pequeno texto sobre a importância que os mapas podem ter no cotidiano.
Por que será que os mapas são importantes no nosso dia a dia? Por que será? Para que eles servem, né? Nós já vimos alguma coisa no início aqui do nosso estudo, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a importância que os mapas têm na nossa vida, no nosso dia a dia. Os mapas são muito importantes para a localização e orientação do espaço geográfico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Do espaço geográfico. Para que mais que o mapa serve? Por que ele é importante? Serve para traçar rotas, e itinerários, ou seja, caminhos, né, por onde as pessoas desejam passar. Serve para conhecer previamente os lugares. Previamente os lugares. O que mais que a gente pode falar? Que pretendemos visitar. O que mais podemos falar? Falamos uma coisa muito importante no início. Os mapas também são úteis e etc. Pronto, então, deixa eu aumentar um pouquinho mais para ficar melhor de ver. Pronto, vamos ver como ficou. Os mapas são muito importantes para a localização e orientação do espaço geográfico. Serve também, ou servem, né, já que estamos falando no plural, servem ainda para traçar rotas e itinerários. Servem para conhecer previamente os lugares que pretendemos visitar, e os mapas também são úteis nos trabalhos de grandes obras como pontes, estradas, hidrelétricas e etc. Número 4. Explique e cite exemplos de elementos que aparecem no mapa. Quais são os elementos que podem aparecer em um mapa? Quais são os elementos que podem aparecer em um mapa? Podem aparecer elementos naturais, como a gente acabou de estudar, não é? E também elementos culturais.
Podem aparecer elementos naturais, como rios, relevos, né, como serras, montanhas, vales, vegetações. E pode aparecer elementos feitos pelo homem, que a gente chama de elementos culturais. Exemplo, pontes, ruas, calçadas, prédios e etc. Ok, pessoal? Terminamos a nossa fichinha por hoje, tá? Façam tudo no capricho. Se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar que a gente ajuda vocês. E tem também um para casa. O nosso para casa vai ser uma pequena pesquisa. Você vai pesquisar em uma linguagem mais simples do que essa que vimos aqui no IBGE, o que é um mapa. Você já estudou, mas você vai relembrar. Você vai pesquisar, escrever no seu caderno na matéria de geografia o que é um mapa e qual é a importância do mapa, certo? Você escreve aí na sua matéria de geografia o nosso para casa. Um abraço a todos, a gente se encontra na próxima.